personagens que vão debater essa peça com a ótica da administração. Assim eu chamo para compor a mesa o senhor Raimundo Alberto, presidente do Instituto Chiquinha Gonzaga, por favor. O presidente do Conselho Regional de Administração, o senhor Wagner Siqueira. E os nossos professores que irão debater da fase, professor Mário Arraes e professora Virgínia Ferreira, por gentileza. Eu sou Raimundo Alberto, presidente do Instituto Chiquinha Gonzaga, e nós estamos produzindo, conjuntamente com o Conselho, esta dramatização. Eu vou falar um pouquinho sobre essa figura incrível da história da humanidade, que é Shakespeare. Alguns de vocês talvez até nem tenham ouvido falar exatamente do nome William Shakespeare, mas quem não viu, talvez, ou leu em algum lugar, frases como "Meu reino por um cavalo, ser ou não ser, eis a questão. Existe algo de podre", aliás, esta tem sido muito usada algumas vezes em alguns comentários políticos. "Existe algo de podre no reino da Dinamarca." Essas falas são ditas em cenas de peças desse autor inglês, esse poeta inglês, que nasceu no século XVI, em 1564, numa pequena cidade de Stratford-on-Avon, e atingiu um pouco ainda do século XVIII. Quanto a Shakespeare, quanto à vida dele, e até em relação à sua obra, há muitas controvérsias. Shakespeare continua até hoje um dos grandes mistérios da humanidade. É um grande mistério nas artes também. Porque até muitas obras que são atribuídas a ele, já foram atribuídas a outros, sobre a vida dele há poucos registros, tudo isso exatamente porque não temos, até hoje, dados concretos de quem foi realmente William Shakespeare. Mas os estudiosos foram reunindo dados e mais dados, como esse do nascimento, na cidade de Stratford-on-Avon, e depois ele nasceu numa família abastada, e logo depois a família teve problemas de dinheiro, financeiros, então ele exerceu várias atividades, como desde professor até aprendiz de açougueiro, e, finalmente, quando foi para Londres, ele se tornou tomador de contas de cavalos na porta de um teatro. Ou seja, os fidalgos iam assistir a cavalo. E deixava os cavalos na mão, ele é uma espécie de flanelinha de cavalos daquela época. Então, o Shakespeare, daí, depois de algum tempo, ele passou da porta do teatro para dentro, já em outras funções menores. E assim foi galgando, escalando todos os degraus da atividade teatral, e foi ator, diretor, produtor, e, inclusive, se tornou um dos maiores autores, se não um maior autor da dramaturgia universal. Vocês também talvez conheçam exatamente algumas peças dele. Vamos ver, uma peça de Shakespeare aí. Romeu e Julieta, muito bem, outra lá. Hamlet é exatamente essas duas falas. Há algo de podre no reino da Dinamarca e ser ou não ser, eis a questão. Outra lá. O Mercador de Veneza. O Mercador de Veneza é uma obra interessantíssima. E essa frase, "Meu reino por um cavalo", é de Ricardo III. O Shakespeare escreveu várias comédias, quer dizer, pelo menos que temos hoje atribuídos a Shakespeare. São várias comédias e várias tragédias. Comédias são várias, tem a Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão, nós temos Medida por Medida, A Tempestade e várias outras. Tragédias, nós temos, inclusive, um ciclo sobre reis da Inglaterra. Nós temos, além do Ricardo III, nós temos Henrique IV, Henrique V, Henrique VI. Nós temos peças como Antônio e Cleópatra. Nós temos Júlio César. Nós temos Troilos e Cressida. Nós temos Coriolano e várias outras tragédias. Macbeth. Macbeth foi escrita em 1606. E, em 1606, ele escreveu um dos maiores textos, que é considerado uma expressão mais alta da tragédia depois dos gregos, que é o Rei Lear, cuja dramatização vocês acabaram de assistir. Ele morreu 10 anos depois, em 1616, quando já tinha voltado para a sua cidade, Stratford-on-Avon. E o Rei Lear é uma obra de sua maturidade.
Como vocês viram, o rei Lear trata de uma divisão do seu reino pelas 3 filhas. E nessa divisão, nesses atos, misturando com a vaidade dele, com o que não faz enxergar as pessoas, que não faz conhecer bem as pessoas sob seu comando, desde as filhas até os nobres, ele cometeu vários erros de administração, erros graves dos quais ele acabou sendo vítima. Se nós compreendemos a Bretanha como uma grande corporação, uma grande indústria, uma grande empresa, o rei Lear era o seu presidente máximo. E ele quer passar a ser o seu presidente de honra, mas quer conservar o seu posto de repente, dar conselhos na corporação, quer conservar aquele posto de honra, porque, afinal de contas, ele foi o presidente durante muito tempo. E o que acontece, vocês acabaram de ver. Então, quem vai falar sobre os erros, sobre esse problema de administração, é o nosso querido presidente do CRA-RJ, Wagner Siqueira. Muito obrigado, Raimundo. É comum se dizer que a arte imita a vida. Bem, a vida, por outro lado, semeia e fecunda a arte. São como 2 irmãs siamesas. Uma estimula a outra. Quanto mais essa arte traduz, reflete o que existe na vida, mais eterna essa obra se torna. Mais profundamente ela penetra na alma humana. O início da peça diz: a natureza humana permanece teimosamente a mesma. Isso me faz lembrar um famoso antropólogo chamado Levi Strauss, do século XX, que teve muita influência no Brasil, ficou muito tempo no Brasil, inclusive na formação dos nossos quadros de indianistas, inclusive professor Darcy Ribeiro, etc. Ele dizia que a natureza humana é permanente e universal. Ela passa no tempo e no espaço. Ela permanece a mesma. Ora, as organizações são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Se nós tirarmos as pessoas da organização, não há organização. Pode haver prédio, pode haver uma terra, pode haver um país, mas que não é uma nação, porque não tem pessoas. As organizações, assim, pequena, média ou grande, perpassam todos os dramas que esta peça acabou de nos trazer aqui. O principal fundador, o executivo maior, o rei Lear, pode ser a um só tempo, simultaneamente, o maior ativo e o maior passivo das organizações. Ou presidente, ou rei, ou dirigente. Organização que muitas vezes é a nossa própria organização menor familiar. Percebe esse processo de humanização, de humanidade que existe no mundo das organizações? Ou nós, estudantes, operadores das organizações, vamos achar sempre que nós estamos trabalhando com a lógica exclusiva e da racionalidade dos fatos e dos dados. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Nós, gerentes, gestores de organização, queremos 2 e 2 são 4. Mas, no mundo das organizações, entre pessoas, 2 e 2 pode ser 4, 5, 10, depende de como esse processo se relaciona. As organizações nada mais são do que ficções jurídicas. Elas não existem se não existirem pessoas. E é nesse processo da natureza humana, ontem e hoje, que nós podemos pegar até um quadro nesse momento. Sairmos daqui e vermos uma empresa como um grande império empresarial como a L'Oréal, vivendo exatamente a crise de sucessão que falava Rei Lear, Shakespeare, em 1606, quando a dona Helena Bittencourt, herdeira, briga com os filhos e o império L'Oréal, cosméticos, todos conhecem, francês, balança e quase cai, e fica com dificuldade. Quando a gente vê o império do condomínio associado de Assis Chateaubriand, muito mais importante à sua época do que o grupo da Globo é hoje no Brasil, até hoje conviver com os condomínios associados e com briga na justiça entre os herdeiros e os condôminos. Quando a gente vê numa empresa, num supermercado importante,
que acaba ficando absolutamente dependente quando o Abílio briga com o Alcides, que briga com as irmãs, e que isto gera uma questão básica, que a empresa se transforma propriedade da Casino francesa. Quando a gente vê Delmiro Gouveia, que é também objeto do nosso estudo como filme, O Barão de Mauá do Nordeste, que foi as melhores condições de vida do Brasil da virada do século XIX para o século XX, numa cidade no interior das Alagoas, numa indústria têxtil, melhores condições de vida do Brasil, e que, no crivo de sucessão, teve sua fábrica absolutamente destruída e jogada às margens do Rio São Francisco. Aliás, primeiro momento em que se explorou energia elétrica no São Francisco. Esse é um processo que perpassa todo momento e que o dirigente, muitas vezes, perde, né, a condição de perceber que, às vezes, os seus sucessores, os seus filhos dentro de casa, quantas vezes a gente quer que o nosso filho siga a nossa profissão, né? E quer impor a nossa vontade ao nosso filho, sem perceber como ele percebe, mas como nós percebemos se fôssemos ele. A peça nos fala aqui de arrancar os olhos. Isso me faz lembrar, professora, uma música interessante da Maria Bethânia, antiga, que foi esquecida, e que retrata bem o que é empatia, que o dirigente, às vezes, não tem dificuldade de perceber, não como o outro vê, mas como ele veria se estivesse no lugar do outro. O nosso rei Lear não percebeu claramente, nem se colocou na posição de suas filhas. Não percebia o que a Cordélia, o que a Gonoril e o que a Regana, como elas viam, senão ele não teria deserdado uma e beneficiado tanto as duas, que é a empatia. E a Maria Bethânia nos dizia assim: eu arrancarei os teus olhos, e tu arrancarás os olhos meus, e eu colocarei os teus olhos no lugar dos olhos meus, e tu colocarás os teus olhos no lugar dos olhos teus, e eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. Agora se acertou, errei. Enfim, a posição de se colocar na posição do outro e ver como o outro vê. Isto é fundamental no processo das organizações, que não são lógicas, como diz o programinha do computador, são psicológicas. Uma outra questão que nós não podemos esquecer aqui, e é preciso, antes de passar a palavra para os dois professores, que nos honram com a sua contribuição nessa noite, é também a questão básica da crise dos valores morais a que se referia Shakespeare na peça. Vejam, né? A hipocrisia é o vício da moda, e o vício da moda se torna virtude. O Machado de Assis dizia que o cinismo, né, é a sinceridade do canalha. O que vimos aqui hoje não é nada diferente do que nós estamos falando muito, né? Aspas, do politicamente correto, em que o que é correto não é político, o que é político não é correto. A hipocrisia perpassando. Será que isso é só no ambiente dos grandes impérios empresariais? Será que não é na nossa pequena empresa, no nosso pequeno negócio? Pior ainda, será que isso não é na nossa própria família? Será que nós gostaríamos de ter como gerente, como executivo, alguém como o rei Lear? Ou alguém, pior ainda, que fosse gerente como nós somos no mundo do trabalho e nas organizações? Vejam que tem todo um processo e uma contribuição importante de quando nós, profissionais de administração, vamos ao cinema, vamos a um teatro, a gente precisa subtrair, extrair, pensar, refletir sobre o que aquela obra está dizendo e o que os dizem as teorias das organizações, porque é uma enorme contribuição no que nos ensina a produção intelectual, a produção do conhecimento humano, na cultura e nas artes, para o nosso cotidiano no mundo do trabalho. É preciso a formação matemática, é preciso a formação quantitativa, é preciso a técnica, mas o técnico puro é pior do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com poder.
Nós, administradores, se formos aplicar estrita e exclusivamente no mundo do trabalho e das organizações a nossa técnica como verdade absoluta, como dernier cri, como último grito, como a última novidade, porque é o melhor para a organização, a gente esquece que, às vezes, o remédio pode se transformar em veneno. É apenas uma questão de dose. Nem sempre o melhor, tecnicamente, é aquilo que a organização é capaz de receber. O processo de desenvolvimento, de resistência, de espaços, de clima, entender que as organizações são lutas de poder, de conflito, de interesse, de inveja, enfim, de todos os dramas humanos que perpassam todos os dias, a todo momento e a toda hora. Não é como o administrador, não é um biólogo que está com o seu microscópio olhando os bichinhos. Ele está inserido num processo para a consecução de objetivos e de resultados. Assim, passando a palavra aos professores que nos acompanham nessa noite, eu gostaria de lembrar aqui aos colegas que a gente precisa trabalhar com a técnica, sim, mas adentrar essa técnica dá conhecimento de que a administração é, acima de tudo, a aplicação de conhecimento em ciências sociais. Nós não somos cientistas sociais, mas somos aplicadores, porque a organização é um espaço da ciência social importante. Senão, nós vamos ficar sempre reclamando do chefe porque a nossa ideia que foi arquivada, da nossa proposta que teve dificuldade de ser encetada e desenvolvida, das dificuldades quando não importa se nós estamos com a verdade ou com a certitude do nosso dogma técnico. O importante é qual é o impacto que o nosso comportamento tem nos circunstantes, porque o Rei Lear gerou as circunstâncias que ele teve, sem perceber as diferenças da filha, acabou gerando essa... Claro, evidentemente, que essa obra foi diminuída substancialmente, mas o que se vê é que quem acabou sendo o dirigente daquele reino foi o Lord Kent, e as 3 filhas morreram, e também o Rei Lear. Muito obrigado. Muito bom. Antes de mais nada, eu queria falar do privilégio extraordinário que é compor essa mesa, mas que, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Tendo sido antecedido por 2 falas extraordinárias, uma que contextualiza Shakespeare em seu tempo e no seu universo cultural, e a fala do presidente Wagner. Aliás, 2 presidentes, né? Imaginem a minha condição condição de vulgar aqui no meio dessa mesa de tanta gente nobre. Mas o fato é que eu adoraria que os meus alunos tivessem percebido, diante do temor de me verem falar, eu queria deixar claro aqui ao circunstante que os meus alunos, nesse momento, vivem um momento de tensão terrível, porque eles estão pensando, nesse momento, que eu vou me alongar até 00h15. Não o farei. Irei até 11h30. Mas o fato é o seguinte, eu no meu idealismo, gostaria imensamente que vocês, os meus alunos, especialmente, tivessem visto na brilhante explanação do presidente Wagner alguns pontos que eu menciono na nossa aula de oratória. O Wagner abordou... O presidente Wagner... O Wagner, então o Wagner abordou de uma forma extraordinária as dialéticas presentes na peça do Shakespeare, e eu considero o Rei Lear, eu particularmente, que também não li toda a obra de Shakespeare, mas li, pela minha formação em letras, li parte substancial da obra, e considero o Rei Lear e Otelo as 2 peças mais densas e até mais do que Hamlet. Espero que não haja ninguém de letras aqui, porque eu já fui quase linchado por isso. Mas eu considero... Perdão, a professora Isabel, que foi minha professora, inclusive, e que, naturalmente, vai puxar o meu lóbulo auditivo. Ao final da... Mas o fato é que o Rei Lear coube perfeitamente a tensão, as problemáticas e as discussões que, de fato, rondam o nosso curso, né?
em Relia, e aí notabiliza-se a característica que torna o Shakespeare, ou que torna o Shakespeare num clássico, né? Há um extraordinário autor italiano relativamente contemporâneo, apesar de já ter falecido, que é o Ítalo Calvino, que tem um livro fantástico, chamado Por que Ler os Clássicos? E um dos eixos que ele utiliza para justificar a permanente leitura dos clássicos, e, aliás, a prazerosa leitura dos clássicos, é exatamente o fato de que o clássico ele se sustenta por temas que são universais. E há aqui, há em Relia, e que são postos em evidência, como também em Otelo, né, como também em Hamlet, há um tema que é universal, que é um tema próprio da espécie humana, das convenções que permitiram a criação de uma civilização, né? O estabelecimento de valores, né? Valores que vão, na verdade, nortear os juízos, né? Os juízos de valores, por isso, né? Valores como o bem, o mal, a traição. E é interessantíssimo no texto do Shakespeare como essa traição ela é vista de maneira ambivalente. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas os ditos vilões, eles invocam também um discurso de traídos, né? E nesse aspecto é extraordinário, porque também o corrupto, o político corrupto, muitas vezes invoca também, né, aliás, alguns deles hoje sendo julgados pelo Supremo, né? Aliás, um conterrâneo nosso também que invoca ou invocou oportunamente a condição de traído e não de traidor. É interessantíssimo perceber como essa ambivalência do juízo, do conceito de traição, ela permite, na verdade, que se elaborem dois discursos absolutamente opostos, mas coetâneos, né? Paralelos, né? E como paralelos não se encontram, porque, na verdade, o traidor invoca também seu... Eu me lembro e permitam-me rapidamente mencionar isso, uma vez eu ouvi, vindo do Rio para Petrópolis, ouvindo a caixinha de conversa, como chamavam os antigos, o rádio do carro, eu ouvi o depoimento de um bandido que tinha sido preso naquele momento. E ele cometeu um crime aparentemente banal, né, um crime sem razão. Ele, na verdade, comete um latrocínio porque a vítima se assusta com a abordagem e dá um solavanco com o carro e ele atira imediatamente. E aí ele lamentava, ele falou, eu pensei que ela estivesse fugindo. Se ela estivesse fugindo, ela estaria me roubando, porque eu já tinha assaltado. Quer dizer, olha a lógica que o indivíduo invocou. Ele já tinha assaltado, portanto, o carro era dele já, né? E por isso ele a matou. É interessantíssimo, porque Relia me permitiu lembrar dessa história absolutamente contemporânea. Isso, na verdade, dá conta da qualidade do Relia. O clássico ele se sustenta, não é, e deve ser lido, e aí vem a minha formação em letras, precisamente pelo fato de que ele trata de temas que são atemporais, temas que dizem respeito à nossa condição de humanos inseridos em uma civilização. Essa civilização que também de dificílima inserção, porque ela é mutável. Ela vai, não é? Quer dizer, os valores vão se transformando em função, não é? Até o Wagner invocou com muita propriedade essa também ambivalência do discurso do politicamente correto. E, por fim, para terminar essa fala, eu gostaria imensamente também que os meus alunos tivessem lembrado, das aulas de teoria da argumentação, da questão da hipócrisis. Os clássicos tratavam da hipócrisis como uma das técnicas da oratória. Então, aí, o que era a hipócrisis? A hipócrisis era a capacidade de limitar a verdade em função das convenções sociais em que elas se colocavam. Na verdade, a Cordélia, né, ela comete efetivamente um erro ao
ao se agarrar à verdade daquela forma radical. Ao fazê-lo, ela ignora as convenções sociais que impunham, naturalmente, uma transgressão, uma capitulação, né? O nosso Machado de Assis diria da Capitua, não é? A Capitua é fantástico, o nome é provocativo, é a Capitulina, aquela que capitulou, né? Olha que coisa interessante. A capitulação, ela nos é exigida, muitas vezes, para o convívio social. Até o cinema americano já explorou uma circunstância de um personagem que se obrigava a dizer a verdade o tempo todo. E, naturalmente, alguém que diz a verdade rigorosamente o tempo todo, para começar, é um divorciado, né? E depois é um pária, né? Ele é completamente excluído do convívio social, porque é impossível dizer-se a verdade o tempo todo. O que é isso? É exatamente o reino da hipócrisis, de que já falava o Aristóteles. Uma vez um aluno me disse: professor, esse Aristóteles falou tudo. Ele já tinha dito tudo, né? Mais ou menos isso. Ele deu as matrizes. Mas a hipócrisis, de onde veio esse termo pejorativo, hipocrisia, na verdade, é esse limite que nós temos que impor ao conceito de verdade, para que essa verdade não nos torne antissociais, para que essa verdade não faça com que nós fraturemos o nosso vínculo com a civilidade, né? Ainda que eu encontre outros meios para expressar essa verdade. E esse é o poder da oratória, ele resulta muito também desse domínio. Então, de certa forma, o que eu gostaria, não quero alongar, viram, falei pouco, né? não quero me alongar, portanto, encerro aqui a minha contribuição. Bem, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Levi e o presidente, né, Wagner Siqueira, por trazer para dentro de uma academia, né, uma peça tão importante para se discutir num campo da administração. É uma atitude ousada, interessante, produtiva. Gostaria também de parabenizar e agradecer a todo o elenco, não é? Que eu não os vi mais, mas que foi muito bom. O professor Mário falou: olha que missão difícil, né? Falar depois, né? E a minha, que eu vou falar depois dele, por último, né? Quer dizer, vamos ver aqui o que é possível. Como ele falou pouco, né? Você pode falar mais. Eles não acreditavam. Não. Bem, em primeiro lugar, o que eu achei muito interessante é que a peça começa, né, com uma fala que é a seguinte: o homem permanece teimosamente igual. Eu diria, o homem permanece teimosamente vaidoso, que é o eixo por onde eu vou pegar a minha fala, não é? Essa peça, ela é extremamente interessante, eu já tinha lido há muitos anos e reli, não é? E aí é uma tragédia teatral, do século XVII, inspirada em lendas britânicas antigas. E o que me chamou a atenção? Também logo no início da peça, vejam, o critério para calcular a partilha que o rei adota. Qual é o critério? É o critério do discurso. É o critério do discurso, né? Então, aquela que expressasse, através do discurso, maior gratidão e maior amor, através do discurso. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: onde é que ficam as ações? Né? Então, vejam o critério que ele adota. É um critério bem próprio de uma pessoa vaidosa. Então, ele tem 3 filhas, onde as 2 mais velhas fazem um discurso que ele gostaria de escutar. Quando a Cordélia diz, né, aspas, porque é uma fala da peça, não é uma fala minha, quando ela diz: o meu coração não tem condições de chegar aos meus lábios, isso por ele não é entendido. Quer dizer, então, ele a deserda. Então,
por onde é que eu, né, peguei para nós pensarmos no campo da administração essa peça? Pelo campo da vaidade, pelo campo da ganância. O que a vaidade faz com o homem? O que a ganância de outras pessoas fazem com aqueles que são vaidosos? Quando o presidente Wagner falou sobre a hipocrisia, eu diria que a hipocrisia anda de braço dado com a vaidade. Uma pessoa que não é vaidosa, ela não aceita hipocrisia. Não é? E, ao reler a peça, eu não pude deixar de pensar em duas outras obras. Uma delas é Fausto, de Goethe, que vendeu a alma ao diabo por privilégio e saber, em nome de uma vaidade. E também não pude deixar de pensar numa outra obra chamada O Retrato de Dorian Gray, de um autor, né, irlandês, que eu admiro muito, né, conheço um pouco da obra, chamado Oscar Wilde, que eu diria que é o ápice da vaidade. Então, seja no século XVII, seja no século XIX, a vaidade é sempre um tema que perpassa a grande literatura, sobretudo estrangeira. Ela está sempre ali presente, ela tem uma marca. Sabe por quê, senhores? Porque, dentro dessa nossa discussão, eu diria que a vaidade é o veneno que o homem, né, com o qual o homem comete suicídio. Não é? O cega, né, não permite que ele olhe para frente, permite apenas que ele olhe para ele. Eu pergunto aos senhores, se nós trouxéssemos isso para o campo da administração, em que campo estejamos do nosso curso? Nesse momento, eu diria, um homem, um administrador, um decisor, ele pode ter pouco conhecimento técnico, pouco conhecimento teórico, mas se ele não for vaidoso, se ele souber conduzir a organização a qual ele pertence, porque o Wagner falou, não é? As organizações não são racionais. Não, não são. Até porque a nossa racionalidade, como diz o Simon, é limitada. Né? Nós somos complexos e nós somos vaidosos. A questão não está, senhores, na vaidade. A questão está na vaidade exacerbada. O professor Mário trouxe o Aristóteles. Aristóteles diz, aspas, a prudência não é natural, a virtude não é natural. A virtude é aprendida. Então, quando, não é dito ao rei, o senhor envelheceu antes de se tornar sábio, ele está querendo dizer, o senhor envelheceu antes de deixar de ser vaidoso. É isso que ele diz, não é? Traduzindo de uma outra maneira. Então, na realidade, como é que um administrador... Porque uma das maiores características que um administrador tem que ter, senhores, é visão. Permite uma parte? Sim? Desculpa interromper, Virgínia, mas, na verdade, há um aspecto no que você mencionou que é extraordinário, que é o planejar do porvir, né? A tentativa de domínio sobre o porvir, muitas vezes, ela é equívoca. E esse envelhecimento é um envelhecimento racional, quer dizer, é um envelhecimento que se dá no momento de juventude, porque só a juventude permite racionalizar a velhice daquela forma. Então, há, na verdade, um falso envelhecimento, um processo de falso envelhecimento, né, que é muito bem trabalhado aí. Na verdade, ele se conscientiza de ser velho antes de sê-lo. Né? Desculpa. Nada. Então, retomando, a questão da visão que o administrador precisa ter. O que é visão? É a capacidade de se projetar no tempo e no espaço. Saber onde está, como está e onde, e quando e como quer chegar. Senhores, uma pessoa vaidosa, ela não tem a capacidade de se movimentar. Ela roda, né, ao redor dela mesma. Ela não ouve aquilo
que ela não quer escutar. Em tudo aquilo que seja contrário ao que ela pensa, ela não fala. Então, aí, né, fechando a minha fala, muito breve, eu diria aos senhores, não é? Uma questão que, para mim, fica é que a gente possa se utilizar de uma das virtudes, que é a prudência. A falta de vaidade não é boa. O excesso dela também não é. O que seria vaidade? É o justo meio. Quer dizer, em todos os sentidos, é nesse sentido, eu acredito, que o Wagner Siqueira falou, né? O remédio pode se tornar um veneno. Depende da quantidade. O que é a prudência? A prudência, eu diria, se assim nós pudéssemos pensar, quase que o oposto da vaidade. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso gostar de mim. Mas isso não pode me impedir de olhar o outro. Sabe por quê, senhores? Porque senão vamos falir, como o rei Lear ou como Narciso, que morre embebecido na sua própria sombra. Obrigado. Eu gostaria de falar assim, rapidinho. Quando você fala que, para mim, depois do Lear, é o Otelo, para o Clóvis, por exemplo, acho que é o Mercador de Veneza. Para outros, por exemplo, até a Tempestade, que é uma comédia, também é muito estudada, com muita sutileza e riqueza. Então, na verdade, obras clássicas, como as de Shakespeare, e principalmente como as obras de Shakespeare, elas oferecem, a riqueza delas é que oferece várias leituras. Hamlet oferece vários tipos de leituras, desde a questão da morte do pai, que ele busca saber quem foi, e já houve até estudos psicológicos sobre o complexo de Édipo. No caso do Rei Lear, quando a professora Virgínia coloca a vaidade, o Rei Lear oferece várias leituras, mas eu concordo inteiramente com ela que o centro, o foco, realmente é a vaidade. E foi muito brilhante também a colocação dela. E eu estou me sentindo feliz de ter participado desse debate de hoje, foi muito enriquecedor, espero que vocês também. Em relação ao que a professora coloca, da vaidade destacado aqui, eu gostaria de trazer também para o nosso cotidiano. E vou longe, primeiro, para chegar ao nosso cotidiano. O padre Antônio Vieira nos diz, num dos seus sermões mais brilhantes, que a pior das cegueiras é a cegueira da arrogância. E a vaidade nos produz muita arrogância. É preciso que nós, profissionais de administração, muito ciosos e muito arrogantes de nossa técnica, não façamos da nossa técnica a técnica da arrogância, da verdade definitiva, daquilo que é acima de tudo e acima de todos. Porque aquela técnica, ela é fundamentalmente, porque a gente acaba virando um tecnocrata, ou o pior, um tecnolítico, que é a mistura do técnico com o político, fazendo da nossa técnica um instrumento de poder, um instrumento de dominação, um instrumento de condução de uma verdade e inverdade, criando uma tecnocracia insensível. E, como disse antes, é mais perigosa do que um político demagogo e irresponsável. Parabenizar todos aí, né, aos atores também, né, que se apresentaram, né. Eu já tinha participado do outro debate, né, e gostei muito da proposta, né. Inclusive falei isso com o Levi na época, porque eu achei profundamente inovador, né. Eu nunca imaginei um Conselho Regional de Administração trazendo uma peça teatral para ser debatida do ponto de vista da administração, né. Eu lamento ainda não ter ouvido toda a fala do professor Wagner, porque eu fiquei assim, eu gostei tanto na apresentação lá no Centro de Cultura, que meus alunos até riram de mim, porque eu bati palma e acabou. Ele falou, não, então vamos acabar aqui, mas eu não queria acabar, não. Mas eu até aproveito o momento para esclarecer isso. Mas eu queria falar um pouco, realmente da questão da administração, né? Porque eu acho que o professor Wagner, o que mais me tocou quando ele falou da outra vez no Centro Cultural, e hoje ele repetiu, é a questão de perceber o quanto a administração busca uma racionalidade, e busca uma lógica, e busca uma matematização, né? E, na verdade, como nós somos humanos, demasiadamente humanos, né? E que a gente não pode esquecer isso, porque se um administrador esquecer a parcela humana da administração, ele vai dar com os burros na água, como o rei Lear deu, né? Então, era isso que eu queria falar.
Menos isso. Então, alunos... Opa, professor Paulo Márcio, de Direito. Boa noite, parabéns à mesa, obviamente. Parabéns à iniciativa do CRA. Minha formação é em Direito, então eu vou ser um pouquinho... não vou ser prolixo, mas também vou ser rápido em alguns aspectos que eu gostaria de enfatizar. Eu acho que essa peça veio muito bem colocada no momento tão importante que nós estamos vivendo. No domingo, nós vamos eleger o nosso representante do Poder Executivo. E já foi abordado pelo professor Mário, muito rapidamente e subliminarmente pela professora Virgínia, e muito objetivamente pelo presidente Wagner, a necessidade de nós nos protegermos dos discursos políticos feitos de uma maneira vaidosa, hipócrita e descomedida, se é que eu posso usar essa expressão. É um momento tão importante que eu acho que nós aqui, enquanto sociedade, devemos ter uma consciência muito grande de não sermos enganados pelo mero discurso, pela mera vaidade de achar que é bonitinho, feinho, riquinho ou não, mas, e sim, buscar aquele que nos representa, aproveitando o gancho da peça, e peço para que todos tenhamos consciência na hora de escolhermos o candidato que vai nos administrar por 4 anos, se não por 8 anos, dependendo do volume. E nada mais é do que um administrador que tem que fazer a grande gestão da coisa pública, o gestor da coisa pública. Então, eu gostaria de chamar a todos, não só pelo fato da administração, além do elogio da iniciativa do CRA, que foi perfeita, e é perfeita e louvável, mas também que dê a consciência aos nossos alunos e professores e atores, etc., que exerçam politicamente de forma correta, sem se envolver e se deixar seduzir pelos discursos hipócritas, vaidosos, etc. Presidente Wagner, eu gostaria de fazer uma pergunta, um comentário seu, com a sua ótima visão e conhecimento, intelectualidade sobre a administração. Um dos pontos que mais ajuda a complicar a nossa administração envolvendo questão de autoridade, vaidade, é a questão antropológica do que diz respeito à cultura organizacional. É fato que a nossa cultura, nossa forma de administrar no Brasil está diretamente ligada à nossa cultura de entender as nossas relações interpessoais, as relações de lealdade, as relações de impessoalidade e formalismos, né? Eu queria saber se esse aspecto, né, que, em muitos casos, atrapalha a gestão de forma eficiente, eficaz, né? Qual é a sua posição em relação a isso e em que implicações tem isso no processo decisório, no processo de organizações? Bom, a cultura, ela é pessoas também se relacionando com pessoas que vai dar determinados resultantes, né? A cultura de uma organização é como o sangue que passa pelas pessoas, a cultura de uma sociedade. Ela marca o seu processo histórico, sempre assim. A diferença nossa é acharmos que somos diferentes, né? Porque nós não somos diferentes. Cada sociedade tem a sua história, tem a sua trajetória, e essa trajetória deve ser respeitada e valorizada. Evidentemente, fazendo sempre a crítica entre o que nós somos, a consciência da defasagem entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser, é que dá o principal estimulador para o processo de mudança. Eu acho que a questão brasileira é muito mais... é que nós não analisamos exatamente essa defasagem entre quando eu acho que o que eu sou já é o que eu gostaria de ser, eu não tenho processo de mudança. A sociedade brasileira, se você olhar historicamente, nós temos um processo de repetição. O Murilo de Carvalho diz que, se nós olharmos bem, a educação, no caso, vamos falar, não quero ser longo em relação ao que você me faz uma pergunta um pouco complexa para te dar uma resposta sim ou não, mas quando a gente pega a educação, a primeira universidade no Brasil só foi no século XX.
A primeira faculdade no Brasil foi no século XIX. Os nossos cucarachos aqui tiveram no século XVI, bem antes do Brasil, né? Os brasileiros iam estudar em Coimbra. Então, voltava para o Iapoque e para o Chuí. Isso gerava uma classe dominante, uma elite, que tem tido, ao longo do nosso processo, nenhum projeto nacional. Tá certo? Um deslumbramento cultural fantástico pela sociedade hegemônica do momento. E porque não temos esse projeto nacional e porque temos esse deslumbramento, temos a cabeça formada, não para transformar e afirmar o país como um projeto, mas, em verdade, se nós pensarmos hoje, a maior parte daqueles que ensinam administração, PhDs, mestres, gostariam mais de estar nos Estados Unidos do que de estar no Brasil. Então, essa que é uma questão. Se você não consegue perceber a sua realidade no sentido de a transformar, é que você acha que você é superior à própria sociedade. Essa elite sempre achou, elite intelectual, elite de hoje, no ensino da administração, na gestão das organizações, né? Elas se acham superiores à nossa realidade. Se elas são superiores, não há necessidade de mudar. Essa cultura é uma cultura que nos leva a um atraso, a uma dificuldade, né? E que avançou-se muito, vamos avançando aos trancos e barrancos, a despeito da elite. O Santiago Dantas tinha uma frase interessante. Ele dizia: o povo, enquanto povo, esse cumpre o seu papel. A elite, enquanto elite, não cumpre o seu papel. É fantástico que o povo, nas suas manifestações culturais, na música, no futebol, nas artes populares, ele é brilhante e fantástico. A elite, enquanto elite, é uma elite deslumbrada pela última miçanga tecnológica americana hoje e ontem francesa. Então, a gente pensa não a realidade das organizações tupiniquins, Zé da Silva, Policarpo Quaresma. A gente pensa as organizações como se a gente estivesse trabalhando na IBM. E essa reflexão, nenhum país avança, Levi, numa sociedade, se ele pensar apenas nas ciências físicas, que é importante, nós somos muito fracos nisso, nas pesquisas em ciências físicas em geral. Mas todos os países que avançaram, eles se desenvolveram na aplicação de conhecimento em ciências sociais. E a administração tem uma contribuição importante, a gestão, assim como a educação. Nós falhamos tanto na educação quanto na gestão. E aí, esta cultura nos atrasa. Uma pergunta, professor Levi. Antes de mais nada, eu tenho uma pergunta e não é para mim, calma. Antes de mais nada, queria dizer que nós acabamos de ter uma aula aqui, uma aula do século XIX, do século XX, do Brasil, da cultura acadêmica no Brasil, extraordinária. A resposta é absolutamente brilhante. Bravo. E eu tenho uma pergunta, porque temos aqui na mesa o presidente de uma instituição cultural que celebra uma figura cultural importantíssima da cultura brasileira. Eu, que me considero um historiador da cultura brasileira, por isso tão feliz com a resposta que eu acabei de ouvir do presidente Wagner. Depois dessa resposta, não dá para abrir mão do presidente. Aliás, dá uma inveja danada desse eleitorado que o fez presidente, né? Pena que domingo a gente não vai ter uma opção tão louvável. Mas eu queria... Essa resposta foi absolutamente fantástica. Eu queria, portanto, aproveitar a presença aqui do presidente de uma instituição cultural que homenageia uma figura notável do final do século XIX, início do século XX, uma mulher, uma líder, não só pela importância cultural, mas uma líder da presença feminina na sociedade. Eu queria, naturalmente... Aliás, eu já gostaria de instigar o professor Levi para que nós pensemos num novo debate sobre esse tema também. E gostaria de, naturalmente, solicitar que ele nos falasse um pouco dessa instituição, que é, com certeza, de suma importância. Sobre a instituição? Bom, o Instituto Cultural Chiquinha Gonzaga, ele surgiu na SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, atualmente só a Sociedade Brasileira de Autores. Na maioria eram autores de teatro da SBAT, e o Chiquinha Gonzaga seria, digamos, um braço cultural da SBAT. Logo depois,
o Instituto criou a sua autonomia, e ele tem como finalidade, em primeiro lugar, realmente divulgar, difundir, enaltecer a figura desta mulher extraordinária, que foi uma mulher antes do tempo, né? Uma mulher transgressora, uma grande maestrina, uma grande compositora, e uma mulher participante. Ela participou desde contra a escravidão, depois assim, questionou muitas coisas da República, e assim foi sempre. Aí participou dos direitos autorais. Um dos primeiros movimentos de direitos autorais surgiu com ela e outros autores teatrais na SBAT. E essa é a nossa principal finalidade. A outra é difundir a cultura nacional e a cultura de modo geral, né? É nesse sentido que nós estamos cumprindo um dos nossos princípios, um dos nossos fundamentos básicos, que é exatamente levar a cultura. E achamos muito importante, nós somos muito voltados para a cultura nacional, mas nós achamos muito importante Shakespeare pela genialidade dele, por tudo que ele trouxe a todos os autores pósteros a ele, desde a literatura, quer dizer, desde a literatura dramática até a literatura de modo geral, não é? E nós achamos também que o Shakespeare... nós achamos também o seguinte, eu particularmente acho o seguinte, quer dizer, eu li recentemente, eu sempre até digo isso às vezes em alguns debates, eu li recentemente que havia uma tendência em muitas empresas, porque antigamente, quando as empresas admitiam um novo administrador, um novo executivo, eles focavam principalmente nos seus conhecimentos tecnológicos. Ele focava principalmente na disposição de trabalho, naquilo que ele poderia render ao máximo para a empresa. Mas eles depois chegaram à conclusão de que, sem cultura, sem um desenvolvimento cultural, isso era uma coisa fraca. Ele tinha muito bons funcionários do ponto de vista tecnológico, mas que, no momento de tomar decisões, porque em administração, como em todos os ramos, precisa tomar decisões. Ao tomar essas decisões, eles eram, digamos, vamos usar uma palavra antiga, eram bitolados. Eles eram limitados. Eu, particularmente, conheci, por exemplo, uma pessoa na minha família que era brilhante em matemática, mas brilhante, um gênio, uma pessoa extremamente genial, mas ele não conseguia administrar a própria família, as próprias emoções, porque ele não tinha essa outra visão que a cultura nos dá, que um Shakespeare, por exemplo, nos dá, ou um grande clássico grego, ou outros grandes clássicos e outros autores modernos bons. Porque é fazer pensar, né? E o que nós mais precisamos pensar aí, então é por isso que quando ele fala nas elites que têm dominado o Brasil, a elas não interessa dois pilares da construção de um país. E que nós vemos isso, por isso que o Japão se desenvolveu, por isso que a Coreia do Sul está desenvolvendo, que, além da saúde, a saúde, sim, é importante também, porque sem saúde não se faz nada. Mas quais são? A educação e a cultura. Então, as elites não ligam, não se interessam, porque já tem tudo isso, então não se interessam de levar às grandes massas, ao povo, essa cultura. E não é descer. Eu acho que a televisão, hoje em dia, está fazendo um trabalho péssimo. Ela está descendo o nível. Está descendo, a música popular brasileira está cada vez mais sendo desconhecida, a boa música. Eles estão descendo ao gosto do povo. Eu não sou contra o gosto do povo. Eu acho que todas as expressões do povo são válidas. Está aí o folclore, né? O samba, como era uma expressão do povo, que foi surgindo, se desenvolveu, o chorinho e muitas outras. Mas também não pode se descer ao nível que essas televisões emissoras, que hoje em dia no Brasil está se descendo. Nas novelas, generalizaram uma coisa que deveria ser, por exemplo, o Pratu. Pratu deveriam ser alguns personagens das novelas, eu já vi 3 novelas, devia ser assim, algumas pessoas do povo falam dizerem Pratu, porque dizem, mas as pessoas cultas, meninas de um colégio, por exemplo, em Ilhéus, o colégio, antigamente, o ensino era rigorosíssimo, então uma aluna de um colégio em Ilhéus jamais diria Pratu, e muito menos o professor, que em determinado momento disse Pratu. Quer dizer, é uma coisa assim, impressionante, o nível que estão descendo, e que eu até agora não vi nenhuma reação nesse sentido. Educação e cultura é básico. Vou me utilizar de uma metáfora para depois explicar a vocês. Eu estava dentro do hospital de custódia e tratamento chamado Heitor Carrilho.
no qual frequentei, né, como estagiária, não como paciente, durante 3 anos. E um dia eu estava lá, aí um interno, não é, bastante desorientado psiquicamente, olhou para mim e falou assim: a senhora é professora? Eu falei: sou. Ele falou: eu sou dono de todas as faculdades do Rio de Janeiro, todas. Eu falei: sem exceção? Ele falou: é. Eu falei: então foi bom te conhecer, porque eu sou professora de uma delas e queria te pedir aumento. Não, senhora, eu estava brincando. É louco, mas não. Isso, senhores, para dizer, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia às elites. Eu estou aqui para dizer que também ao povo interessa uma certa alienação. Sabe por quê? Porque a alienação não dá trabalho, te coloca numa zona de conforto. Então, eu acho que existe, sim, a elite, mas eu acho que cabe a nós fazermos alguma coisa. Não é? Por quê? Não é uma causa, um ideal, não. Eu acho que nós precisamos, sim, fazer alguma coisa, porque, senão, cada vez mais isso aumenta. Cada vez mais isso aumenta. Então, na realidade, eu acho que se cada um de nós fizermos a nossa parte, o espaço deles fica menor. Ou seja, aí cada um fica, de fato, com o seu espaço. Agora, se nós permitimos, eles vão ficar cada vez mais espaçosos. Então, se nós fizermos a nossa parte, aí sim, eu acho que eu posso mudar alguma coisa. Sabe por quê? O Wagner falou, há uma diferença entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Que eu gostaria de ser. Eu complemento. Há uma diferença entre aquilo que eu sou, aquilo que eu penso que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Então, na realidade, não é, eu tenho que, de fato, me conhecer até para brigar por esse espaço, porque, senão, eu, né, não sou e vou continuar agradecendo por não ser.